Aqui, onde tem esse trilho agora, haviam árvores, muitas árvores, era uma área muito verde. As pessoas tiravam os frutos da árvore, as pessoas aproveitavam a sombra das árvores, faziam festas embaixo das árvores, se encontravam, conversavam, namoravam. Apareceram um dia alguns trabalhadores com motosserras e começaram a serrar as árvores. E nada disso mais pode acontecer agora. As pessoas, a comunidade começou aqui há uns 70 anos. Os primeiros moradores chegaram aqui. Bom, não havia nada, havia muito mato, muita areia. E as pessoas foram chegando e construindo as suas casas no entorno do trilho. E assim foi em toda a sua extensão. Aqui em Fortaleza, uma obra de mobilidade urbana seria o VLT, uma espécie de trem que levaria pessoas do Mucuripe até a Parangaba. O grande problema é que a construção desse VLT será exatamente em cima dessas comunidades. Então essa comunidade e todas as outras estão ameaçadas de não existir mais, por conta de uma obra que está sendo financiada pela Copa do Mundo. Se diz muito que é uma obra que vai desafogar o trânsito, que vai trazer vai melhorar a questão da mobilidade na cidade, só que na verdade esse VLT está passando em cima de uma antiga linha de trem de carga que não foi pensado para resolver o problema da mobilidade. É uma obra que foi acordada tendo em vista a necessidade, né, dos turistas de se deslocarem dos locais do centro, onde se localiza a maioria dos hotéis de luxo, em direção ao Castelão. Bom, parece que ninguém avisou nada a ninguém, não houve nenhum comunicado, não houve anúncio no jornal, não houve nada. Então algumas pessoas foram atrás da informação e logo surgiu, em forma de boato, que as casas iriam sair, a comunidade inteira iria sair. Inicialmente, elas marcaram as casas das pessoas simplesmente com um código na porta da casa delas, como estivesse dizendo, marcada para sair. Muito antes, inclusive, de todo o processo legal, né? No caso do VLT, antes do processo legal, do licenciamento ambiental, né? Antes de iniciar o procedimento legal para a remoção dessas famílias, eles já chegaram marcando, já chegaram impondo que eles vão ter que sair de lá. Então, assim, tem gente que já está há 3 anos nessa situação, né, de incerteza, de insegurança quanto ao futuro, né? Não sabe se vão ter que sair de lá, né? Se eles forem ficar, se eles com certeza vão perder uma parte da casa, ou se vai ser a casa completa, para onde eles vão, o que é que vai ser deles. Tua carta no bolso. Olha aí, para você tem uma carta aí. Manda as moedas, manda as moedinhas pra nós aí, da Bélgica. Mandou 7. Aí. Ah, mas tu desse susto aí, eu pensei que tinha batido. Nas áreas particulares, eles estreitam o caminho e quando chega nas áreas das comunidades, eles levam para 22 metros. Né? Desde que a proposta de remoção, a ameaça, ficou clara para as comunidades, algumas pessoas elas se mobilizaram para reclamar, para protestar, para resistir contra essa ameaça. Desde 2009 a gente passou a se encontrar, né? Toda semana, semanalmente, a gente tem um espaço aqui na Capela Nossa Senhora das Graças, aqui na própria comunidade. E daí então a gente começou a provocar reuniões Ministério Público Federal, a gente provocou audiências públicas, a gente foi para a rua para tentar tornar público essa problemática e tentou sensibilizar a sociedade, porque o que é que a sociedade
via, na verdade, era o que a mídia colocava, né? E aí eles foram embora, né? Ela disse, não, porque você não veio na reunião que a gente marcou ano passado, porque você não veio, a gente vai chamar aqui o pessoal do movimento e algumas outras pessoas da comunidade para tratar com a gente, essa questão de negociação da nossa casa. Aí quando falou isso, ele foi embora, né? Não deixou nenhum papel, nenhuma solicitação, não disse como é que ia ser isso, de escolher a casa, se eles iam pagar, se não iam. De início era intransigência total, não havia nenhuma possibilidade de negociação. Diante dessas determinações, o governo do estado foi obrigado a negociar, a pensar de modo diferente. Ele não abriu o diálogo, mas imediatamente enviou uma lei à Assembleia Legislativa, prevendo, além do pagamento da indenização, a remoção dessas famílias, mas para um conjunto habitacional cerca de 14 quilômetros das comunidades mais próximas da praia. A indenização por essas casas é muito pequena, visto que essas casas estão na localização ótima da cidade. E as alternativas as casas que estão oferecendo, os conjuntos habitacionais, eles também não são confiáveis, eles demorarão, se forem construídos, eles demorarão demais. Essas pessoas vão ficar onde? A minha avó mora aqui desde que era adolescente. Ela tem 70 anos, ela já deve morar aqui há quase 60 anos. Ela mora aqui. Ofereceram a ela uma proposta muito pequena pela casa dela. Junto com a minha avó moram minhas tias, meu tio, meus primos, as esposas dos meus primos, uma criança recém-nascida, David. Uma casa com todas essas pessoas está recebendo uma proposta muito pequena, uma proposta que não oferece à nossa família uma oportunidade de comprar uma outra casa. Então todas as pessoas vão parar aonde? As pessoas vão morar aonde? O Estado, o governo, ele não responde isso pra gente. O último estudo de mobilidade que foi feito, né, de demanda de mobilidade, foi feito em 1996. De lá para cá, Fortaleza aumentou mais de 1 milhão de habitantes. A gente acredita que, de forma alguma, é uma obra que vem para resolver o problema da mobilidade, né? Muito ao contrário, é uma obra que o que a gente tem percebido é que, na verdade, essa obra está vindo para aprofundar ainda mais o problema da segregação, né, social na cidade. Né? Então, é uma obra que, na verdade, privilegiar a especulação imobiliária, valorizar aquelas áreas, retirando aquelas comunidades carentes dali, né, e colocando-as lá no extremo sul da cidade, que é num lugar que já fica na fronteira com outro município daqui. Né? Então, em alguns casos, mais de 20 quilômetros de distância do local de origem. A Copa do Mundo, né, que é um evento de menos de um mês, com 6 jogos aqui na cidade, ela está sendo utilizada, tá certo, como um pretexto ainda maior para acentuar essa divisão, essa exclusão, essa injustiça social e ambiental. Tá? Essas obras, elas estão num processo, que eu diria, de acentuação dessa injustiça, ou do que alguns chamam de higienização social, ou um termo mais correto, que é a gentrificação. Ou seja, não tem que terminar em tal prazo, porque isso faz parte, tá certo, do acordo que foi feito com a FIFA, né? Então isso aí passa a ser o pretexto, como você usou essa expressão, a justificativa para que essas obras sejam feitas em total desrespeito, tanto à natureza como aos direitos humanos. Ainda assim a gente consegue viver aqui. Nós somos fortes. A vida em comunidade é forte. Da mesma forma que todos se ajudam, todos também sofrem, todos acabam sofrendo também. De uma forma ou de outra. Os impactos que vêm até aqui. Mas, outra coisa que se aprende na comunidade é que a vida continua. As pessoas aqui são acostumadas a enfrentar problemas.
até com problemas como esse. Então ainda assim a gente tem que viver. E assim a gente sai.